Quem não quer aparecer? Eu não quero. Nossa, ninguém. Tá, então nem vou mexer na câmera, tá bom. Deixa pra você, que é mais bonito. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Peraí que ainda não... Antigamente aparecia. Não pegou, gente. Tem que falar boa noite de novo. É, olha minha sobrinha. Minha afilhada, Débora. Tudo bem, Dé? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, apareceu. Boa noite a todos. Silvana, Tita, Blanche. Tudo bem, menina? Oi, Luciana. Oi, Nilza. Oi, Kátia. Oi, Marta. Oi, Mary, Leila. Como tá mamãe e papai? Oi, Soninha. Vai ficar com dor nas costas. Daqui a pouco eu... Gente, não tem cadeira aí? Ah, deixa aqui. Mas tem cadeira. Tá bom aí? Oi, Miriam. Tudo bem, minhas amadas? Esse Barretos aí, muito calor. Nossa, que Aqui em feliz. São Paulo tá quente hoje, hein? Pleno inverno, a gente tá aqui com o ventilador ligado. Oi, Blanche. O que você tem? Depois me chama no Messenger, a gente conversa, tá bom, lindinha? Oi, Marisabel, Silvia Queiroz, minha vizinha. Tudo bem? Boa noite. Bom, vamos começar aqui nosso Evangelho no Lar de hoje, nossa oração da semana. E não se esqueçam de colocar aí suas águas para fluidificar e a sua listinha de nomes para oração. Hoje a gente vai agradecer, sim, sempre a equipe médica dos Médicos do Espaço, Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, Dr. Adriano e toda essa equipe maravilhosa que tem sempre nos assistido e atendido várias pessoas que a gente vem pedindo. E hoje a gente vai agradecer especialmente pela alta médica hospitalar da dona Olga P. Peixoto, que estava hospitalizada, ela já está em casa, graças a Deus. Vamos agradecer também pela melhora dos pais da nossa amiga Nilza, que é o seu Narciso Hoft e a dona Natalina de Campos Pereira Hoft. Eu vou pedir... Oi, Tereza Marlene. Oi, Rosane Giraldi. E vamos pedir aqui pela dona Emília Magalhães Torreão Feitosa. Ela está hospitalizada na Unimed de Caruaru, em Pernambuco. Ela vai passar por uma cirurgia cardíaca. E vamos pedir pelo desencarnado nosso amigo querido de Barretos, Jorge Francisco Andrade, de novo. Barretos presente, sempre. Ao vivo no Evangelho e ao vivo nos nossos corações, né? Minha prima. A Margot aqui, gente. Tássia, quem mais? Que Tássia? Qual que é mesmo? Primavera. A Primavera. Não, agora é Estamos inverno. no inverno, mas é a primavera. Olha, a gente vai pedir aqui hoje, em especial, assim, vamos fazer uma oração bastante calorosa, cheia de amor, para um rapaz que tirou a sua vida, deixando uma esposa e um filhinho de 3 aninhos. É o Alexandro Marcos Gonçalves. Ele deixou a esposa Caterine da Rocha e o filhinho Lorenzo Aurélio da Rocha Gonçalves. Eles são do Rio Grande do Sul. E é isso. Alguém mais?
Não? Tudo bem? Todos? Ju, Aldrey de Castro, Vera Lúcia Viana. Oi, Vera. Boa noite a todos. Vamos ouvindo essa música gostosa que o Paulo colocou pra gente. Fechando nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, obrigada por mais esse Evangelho no Lar, mais essa reunião em família, onde todas as segundas-feiras, através do Evangelho, das páginas dos mini-livros, todos juntos nós aprendemos grandes lições e conseguimos forças para essa caminhada encarnatória que a gente está passando. Todos juntos. Uns com mais coragem, outros com menos coragem, mas todos juntos. E se aqui a gente toda segunda-feira se reúne nessa fé de oração, é porque a gente acredita sim que a força nos vem de uma forma bastante consoladora, tirando a gente muitas vezes de um estado de lágrima, de um estado de preocupação, onde enfraquecidos muitas vezes pensamos em desistir. Mas enquanto eu tenho vida, tenho esperança. É assim que devemos pensar e sentir. Enquanto eu tenho vida, eu tenho esperança. Seja pela dor financeira, pela dor da saúde, pela dor do luto, aprendendo e continuando. E que essa hora de energia se estenda sobre todos os cômodos de nossas casas. Essa energia flua e se transforme em medicamento nas águas fluídas de todas as mesas que estão nos assistindo. E que toda essa oração possa se estender a todos os nossos inimigos, amigos, parentes, pessoas que cruzamos no dia a dia. Obrigada pela equipe da Aninha e seus trabalhadores e pela equipe desses médicos abençoados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Em nome de Deus e de Jesus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu não vi, gente, aquele nome, você pôs o nome da... Ai. Não, isso aí eu não coloquei, mas já está sendo atendido. Ó, minha sobrinha lá do Uruguai, Beatriz. Vamos pedir por você também, pela sua saúde. O Tico lá de São José dos Campos. Oi, Akemi. Como é que tá passando Kinuko Koshi Nagata, que você pediu oração outro dia? Escreve aí pra gente. Cissa, um beijo, minha linda amiga. Quem quer abrir o evangelho? Pode. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Pois não. Olha Vamos que ler, bonito. então. 28, peraí. É o ponto o quê? É o 3. Mas o capítulo 28 é... Coletânea de Preces Espíritas. É a número 3, é isso? É o número 3, que é o Pai Nosso. Ai, você abriu no Pai Meu Nosso. Pai Nosso. Então a gente não aprendeu nem o Pai Nosso Não. ainda. Olha a responsabilidade, gente. Oh, Jesus. Não aprendemos a rezar o Pai Nosso. É essa a lição de hoje. Então vamos lá. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras, orgulhoso aquele que não vos louva, e ingrato aquele que não vos rende graças. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que os fariam felizes, se eles as observassem. Com essas leis, poderiam estabelecer a paz e a justiça, e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem, como fazem. O forte ampararia o fraco, e em vez de esmagá-lo, evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação das vossas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Por favor. Destes ao animal um instinto que lhe traça os limites do necessário, e ele naturalmente se conforma com isso. Mas ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão, e lhe destes ainda a liberdade de observar ou violar aquelas das vossas leis que pessoalmente lhe concernem, ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha o mérito e a responsabilidade dos seus atos. Ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, porque na vossa paternal providência quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem nenhuma distinção de cultos ou de nacionalidades. Assim, aqueles que as violam é porque vos desprezam. Chegará o dia em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido.
todos vos reconhecerão como soberano Senhor de todas as coisas, e o primado de vossas leis estabelecerá o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, de apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para se conduzirem no caminho da verdade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a da criatura para com o seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos desígnios divinos. O homem se tornará submisso quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário à manutenção das forças físicas e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da tua inteligência, porque o criaste livre. Vós lhe dissestes: amarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizeste o trabalho uma obrigação, que o leva a exercitar a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que em vós confia para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos e uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos de pagar. Solicitamos a vossa infinita misericórdia a sua remissão, sob a promessa de empregarmos os nossos esforços em não contrair outras. Fizeste da caridade, para todos nós, uma lei expressa. Mas a caridade não consiste unicamente em assistirmos os nossos semelhantes nas suas necessidades, pois consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência, se faltamos com ela para aqueles de que nos queixamos? Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei que a morte não os surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei que possamos nos apresentar a vós inteiramente limpos de animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, sem maldizer os que com as suas perversidades nos abrem o caminho da felicidade eterna, pois vós nos dissestes nas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as mortificações do corpo nos fortalecem a alma, e seremos levantados da vossa humildade. Tá bom. Não vai ter. Tem alguma frase É que tá final? assim. Não, eu sei, aqui tá analisando. Tá muito. Ó, mas vê a. Aqui, ó. Bem-aventurados os que sofrem pela justiça. E o finzinho do 3 pontos? O último parágrafo. Assim seja. Que coisa pra isso, né?
nós vos dirigimos esta prece, Senhor, por nós mesmos, mas também por todas as criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência e, em particular, por pessoas. Suplicamos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Esse é o final. Suplicamos para a gente pedir para todos que necessitam. Tá, eu acho que já dá pra gente começar a brincar de entender, né? Pelo que eu entendi aí do capítulo 28. Bom, só pra, assim, algumas coisas eu perdi que o pessoal tá escrevendo. Mas a Tereza, lá de Florianópolis, ela escreveu... lembras ele que eu tinha te falado sobre o Pai Nosso? Eu lembro sim, Tereza. E realmente é uma lição bastante diferente, né? Eu acho que a gente não abriu ainda nesse capítulo e dá pra gente falar um monte de coisa interessante. Mas só um minuto, fala, Sandra. Uma frase aqui. Uma frase. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Sublinha aí que a gente já vai falar dela. Alguém quer começar a falar alguma coisa? Não, às vezes a gente fala um Pai Nosso e não sabe o significado do Pai Nosso, né? Tem um fundamento. Não é só jogar... Muitas pessoas fazem isso. Acho que fazendo isso tá pedindo ou tá, né? Enfim, tá adiantando alguma coisa. Você tem que entender o significado e De tudo que você tá falando, E ser né? dito ainda de coração, né? O Sim. mais importante. Exatamente. Com fé, né? Com fé. Não adianta simplesmente falar. Dizer. Não É pra porque dizer. às vezes a gente está falando Pai Nosso e está pensando em outra coisa. Tem que ir na padaria, tem que ir no mercado, tem que ir no... Vamos acabar logo porque eu Tem- preciso fazer outra É coisa. verdade, a cabeça da gente... Tem que pagar a conta, É, né? E aí, dona Angelina? Ou tem que dormir logo. tem que dormir logo, Fala, tem que acordar cedo. fala que eu te escuto. Eu vou dar minha opinião, então. Eu acho assim... A gente... o capítulo... Deixa eu falar do capítulo. Então, esse capítulo, pelo que a Sandra leu, que mais ou menos eu entendi, são... Cada frase Da frase da do palavra, Pai Nosso, Pai Nosso. aí eles vêm com a explicação embaixo, né? Então, o que acontece? A primeira frase que você leu, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino, vosso nome. Aí, no meio desse parágrafo, tem alguma coisa falando sobre previdência celeste, sobre previdência divina, que vem a ser o quê? Para mim, eu entendi como se fosse uma previdência celeste. Então, olha, a gente se preocupa com a previdência da terra, né? É a harmonia do universo e a prova de uma sabedoria, Isso. de uma prudência e de uma previdência que ultrapassa todos os papéis. Então, a gente se preocupa muito com a previdência da terra, que seria a nossa aposentadoria, né? Sim. É verdade. Então, aquela coisa assim, parece que todo ser humano trabalha a vida inteira para esperar apenas a previdência, esperar a aposentadoria. E muitos que se aposentam acabam desencarnando. Muitos. Eu já tenho ouvido muitas histórias. Mas realmente essa frase faz a gente pensar o seguinte: se a gente fica na Terra X anos que o governo de cada país estabelece para ser aposentado, para se aposentar, então por que a gente não se preparar ao mesmo tempo, não só para a aposentadoria da Terra, como para a Previdência Celeste? A gente se prepara para chegar na espiritualidade? Não, ninguém se prepara. Né? A gente corre nessa vida aí
E aí, o que a gente faz? Muitas vezes, a gente, num sufoco de algum fato ocorrendo na nossa vida, a gente faz uma frase que também, vou falar a frase daqui, uma solicitude paternal, que vem a ser o quê? Vou pedir socorro a Deus. Eu peço socorro, mas eu agradeço? Não agradeço. A maioria das pessoas só sabem pedir, mas agradecer. Eu agradeço. É que nem Cada- a maioria das pessoas só reclamam, mas quando as coisas estão boas, não agradece. Ah, sim, entendi. Mas, então, é verdade. E aí, assim, por exemplo, se eu tô na rua quando eu digo eu estou, né, eu tô falando no sentido figurado, né, eu tô botando a responsabilidade em todos nós seres humanos, porque todo mundo derrapa nessa vida. Então, eu acho assim, muitas vezes a gente tá na rua, acontece um fato e a gente grita nessa solicitude paternal, pedindo para Deus, pelo amor de Deus, me ajuda não sei o que, não sei o que. Mas será que a gente lembra de quando a gente vê um pássaro pousando numa árvore, a gente se reportar a Deus e falar, ó Deus, que linda a sua criação. Obrigada por essa coisa linda que eu acabei de ver, né? É verdade. E muitas vezes, isso é um toque da vida. Quantas vezes a gente tá na rua, distraído com algum pensamento, ou com algum acontecimento meio difícil, e um acontecimento desse assim, meio que raro, né? Um vento, um pássaro, uma árvore que você vê, Uma pessoa, enfim. igual hoje que eu estava parada no viaduto, eu vi uma mulher grávida. Eu falei, nossa, que Então, coisa olha aí linda, que né? coisa, um espírito lindo que está vindo na Terra. Então, são toques da vida que muitas vezes é um chacoalhão, né? Que Deus está ali e Ele te chacoalha e fala, olha aí, ó, tipo, você tá com esse pensamento, mas olha que outra coisa bonita. Ou, olha para trás, né? Olha que outra coisa mais triste. Então, todas essas frases aí que a Sandra estava lendo, referente às explicações do Pai Nosso, acho que a gente não tem realmente, como a Marta falou, Pai Nosso do céu, blá, blá, blá. Não. A gente tem que sentir cada palavra e cada frase desse Pai Nosso. E cada frase a gente tem que praticar. Por exemplo, uma delas aí. Seja feita a vossa vontade. Só falar da boca pra fora, né? Então, Não sei. olha, Ele quer, como a gente não eu- quer, aí pronto, ele te xinga. a gente aceita a vontade de Deus? Nem sei. Só Nem quando- sempre. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Já aconteceu algumas coisas na minha vida que eu vi que eu estava bastante impotente. Sobre vários aspectos. Sabe, por exemplo, já não há mais saída. Já não sei mais o que fazer. Então, você se rende a Deus e fala, Pai, seja feita a vossa vontade. E aceitar realmente que aquilo que está acontecendo, seja coisa ruim ou coisa boa, mas que seja a vontade dele e não a nossa. Sabe que a dor diminui bastante. O fardo fica bastante mais leve. É como aquela coisa, só para complementar. É, Isso que quer dizer?
você está passando por algum momento bom ou algum momento ruim. Sim. A partir do momento que você aceita aquilo para sua vida, você consegue levar aquilo mais adiante. Sim, fica mais leve. Fica mais é leve. o que eu tô falando. Você está falando, então, é aquilo que a gente fala. Aceita que dói menos. Não é verdade? É uma frase... É como Jesus disse, quando ele se rendeu à cruz, que ele olhou e disse, Pai, eles não sabem o que fazem. Né? Essa frase eu sempre estou escutando, aceita que dói menos. E aí eu acho assim, Mas é. É verdade. que o Pai Nosso, que foi nos ensinado por Jesus, a gente poderia tirar mais lições e aprendizado dele. A gente pode fazer o Pai Nosso virar um grande fervor. A Margot respondeu aí. Vamos ver o que a Margot disse. Acho que nós acomodamos, se ajustamos conforme o modo de vida que temos e aprendemos a previdência espiritual aos poucos ao praticar a fé, reconhecendo a existência do Pai. Sim. É isso mesmo. Então, gente, acho que o Pai Nosso é a oração mais completa quando a gente realmente não consegue conversar com Deus com as palavras próprias que vêm do nosso coração. E quem fez o pão? O Jesus, Jesus no Monte das Oliveiras, Quando ele ficou 40 dias. Você nunca assistiu esse filme? ele fez, Vou te passar. ele disse o Pai Nosso. E a gente precisa sim fazer essa oração com bastante calma e sentindo cada frase e fazendo sim do Pai Nosso um grande fervor, porque se eu tô, vamos supor, num lugar e eu cair num rio sozinha e eu vou gritar, a chance de alguém me escutar é muito menor se eu gritar sozinha. Mas se eu cair no rio com umas 40 pessoas, essas 40 pessoas gritando junto, a chance de virem nos salvar é muito maior. E porque vão ouvir. Então, quando todos oramos juntos, como Jesus disse, 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei, né? Então, quanto mais fervor a gente colocar nessa oração, entregar realmente o nosso sentimento na hora que a gente estiver pensando ou falando no Pai Nosso, é bastante importante. Principalmente quando a gente faz súplica, né? Súplica. A Tereza escreveu. E agradecimento. A Tereza diz, a maioria das pessoas acham que quando é ruim é porque está sendo castigado. Verdade. É fácil quando acontecem coisas boas em nossas vidas. Sim, é isso mesmo, Tereza. Muita gente acha que a gente está sendo castigado quando acontece isso, Margot, a união faz a força. E é isso mesmo. Muitas vezes, o momento ruim é o aprendizado, né? A Audrey escreveu, o reino é um governo, e quando pedimos que ele venha a nós, pedimos para que ele nos governe e dirija os caminhos. Ó, tem uma frase aqui bem que tudo complementa isso. Então vai, fale. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Sensacional. Bem colocado. Leis divinas. É aquilo que a gente falou. Seja feita a vossa vontade. O que ele determina é lei. É lei divina. E não tem como a gente se debater.
Não tem. Porque se ele achar que você vai ter que passar por algo, você vai passar. Você vai passar, ou quem quer que seja, vai passar. É que o que a gente sempre mais escuta, assim, eu sou tão bom, eu não faço nada de mal pra ninguém, por que eu passo por essas coisas? Ué, se É o que fosse mais- assim, as eleitas estavam de boa, sem Então. dor nenhuma. Então. Exato. Não é verdade? É verdade. Ela ajuda tanta gente. É. Ela com um mentor, enfim. Mas tem que passar. E não adianta, ó, pensando assim, ó. Qual a pessoa mais velha que a senhora conhece e tem informação na sua vida? Que tem quantos anos, por exemplo? Vamos lembrando. Vamos lembrando. Quantos que vocês acham? Conhece alguém? Já ouviu falar? Que tem o quê? Mas do Você quê? falou? A pessoa, quê? não, a pessoa mais idosa. A pessoa mais A idosa. minha cunhada Cida, 90 e... No, 90, 96. 96 anos. 96. tá. Eu vi outro dia aí uma notícia de um Globo Repórter que estava passando num lugar aí. Acho que foi na Islândia, não sei. Ah, E o homem capinava Capinava tudo, né? tudo, eu vi Ele isso, tinha quase 110 anos. quase 110, 109 ele tinha. É, mais ou menos. Assim, o que me passou pela cabeça agora é assim. Então, vamos lá. Vamos chutar aqui 120 anos, vai. Acho que ninguém tem mais que isso, né? Ah, sim, Tem, não. tem, sim. Tem, eu já vi no... Tá, então vamos jogar 140 anos. Nossa Senhora. Tá Tá? maluco? Aí já não dá Não, mesmo. não. Mas vamos jogar 140 anos. Quanto é 2018 menos 140? Por favor. Calculador. 8. Eu vou contar no Sete. dedo. 7. Vamos lá. 8. 1878. Isso. Ok. Será que antes de 1878, esses espíritos que desencarnaram, porque nenhum deles está vivo, né? Nenhum deles viveu mais do que 140 anos. Então, a partir de 1878, quem está nessa encarnação não tem essa idade, né? Ou seja, a gente estava falando de previdência celeste. Será que essas pessoas que passaram na Terra... Nossa, amargou, que castigo. Ai, nem me fala. Bengala, ruga, que horror. Ô, Jesus. Mas é só um pensamento, gente. Ô, Joana. O pensamento é o seguinte, é para tentar entender, mas eu tô morrendo de calor. É para tentar entender, assim, veja se vocês conseguem entender minha linha de pensamento. Antes de 1878, será que essas pessoas que viveram nessas épocas se preocupavam em pensar, por exemplo, em orar, em aprender, e tinham a oportunidade de parar para pensar nisso que a gente discutiu aqui hoje? Entendeu? O que a gente falou no começo do capítulo? Que a gente passa a vida toda trabalhando, né? E se preparando para aposentar. Aposentar na terra. Aí o que vai valer? Eu chego lá no céu e aí vão chegar para mim e vão dizer assim: nossa, o que você fez na terra? Ah, eu me aposentei. Eu me preparei, trabalhei, mas olha, eu fui aposentada com um X valor, fiz uma previdência ótima. Que bom, meu filho. Mas e a sua previdência celeste? O que você trouxe aí na malinha? Quem é essa? Não vai falar. Não, né? Aí é onde vem o preparo. É onde vem o agradecimento celeste,
é onde vem as coisas que será que a gente pratica, é onde vem o será que eu aceito a vontade de Deus, é onde eu tô num beco sem saída e eu me entrego e digo, eu não tenho mais força para lutar. Pai, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. É a lei divina que a Sandra acabou de falar. E quando você aceita, pode que a tendência é resolver em seguida. Exatamente. Isso eu li uma vez, Paulo, quando eu estava fazendo curso de médium. Que quando você luta e não aceita, o problema não deixa de existir. É porque veio aquela missão, aquela prova, e você não aceita. Vamos ver o que ele faz. Tipo assim, né? Vamos ver como é que você vai reagir. Ó, chegou essa etapa aqui da sua vida que você tem que passar. Aí a gente se debate, a gente se esperneia, a gente não aceita a lei de Deus. Olha, a gente vai ficar se debatendo por muito tempo. Por muito tempo. O que a Sandra disse, aceita que dói menos, é bem assim. Aceita que dói menos e aceita porque você entende a sua missão e o problema deixa de existir. Mas aceitar de coração, porque senão a prova se torna nula. Sim, pois não. O livro dos espíritos, Certo, que tem a foi dizer? feito em 1857, que o Allan Kardec escreveu. Sim, tem as datas aqui atrás. Quer pegar? Tá. E? Livro dos... Não, é que aí você pôs 1878. Então eu só estava querendo dizer Tá. que antes disso Tá. foi criado... Foi codificado. Foi codificado A doutrina. A doutrina espírita. Sim. Então, antes disso, ele, o Allan Kardec, já pensava nas coisas, né? Tanto é que ele difundiu isso em 1857. Mas e o... Vê aqui na data porque eu não tenho de cabeça. Não, é lá no fundo. Vê o Evangelho quando fez. Que foi... 1860 e... Não é. Não é aí. Peraí, pessoal. Temos as datas e a tabela. Peraí só. Aqui. Não. Isso aí são cidades espirituais. Peraí. Aqui. O Evangelho. O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns. Peraí, 1857 Espíritos. Tá. Livro dos Médiuns, O Evangelho. 1861. O Evangelho, 1864. 1864. Então, veja bem, em 1864, bem próximo à data dos 140 anos, né? Que a gente, por acaso, aqui levantou a questão, Kardec veio esmiuçar o Pai Nosso. Ou seja, vê se tem o nome do Espírito. Porque vocês lembram aquelas 3 irmãs que viram Nossa Senhora de Fátima? Na verdade, o grande contexto da obra de Kardec foi uma delas que foi o espírito dela que ajudou Kardec a escrever. Ah, é? Sim, uma delas. Como é que... Não fala. Ai, não tô lembrando o nome. Aquelas 3 irmãs que teve... Fátima. Isso. Fátima. É isso mesmo. Se não me engano, foi Fátima que ajudou, foi um dos espíritos que codificou, que ajudou Kardec nessa codificação, né? Porque, na verdade, a codificação, ela é só sabe como que ela foi feita? É assim, na verdade, Kardec, ele não era médium. Kardec era um transmissor. Ele transmitia tudo que ele entendia. Mas assim, a dúvida dele era muita.
Então, quando ele começou a codificação, ele colocava uns médiuns na mesa, entendeu? E lançava-se a pergunta. Por exemplo, o livro dos Espíritos, ele é feito de perguntas e respostas. Ele tem, acho que 1.300 e tantas questões. É por aí. Então, o que acontece? Ali os espíritos, ele lançava a pergunta. Aí os médiuns que estavam na mesa, Respondia. através da conexão com os espíritos, eles respondiam. Por exemplo, Pelas letras, né? quando eu morrer, aonde eu vou? Aí Kardec, por que chama codificação? Porque muitos espíritos mandavam as mensagens através de códigos e porque Kardec foi extremamente cauteloso e desconfiado. Então ele só considerava a resposta mediante a afirmativa igual de mais de 4 ou 5 médios que tivesse a mesma resposta. Então, por exemplo, você, eu falou a mesma coisa. Eu lancei a pergunta e não sei a resposta. Você não vai ver o que ela escreveu, nem ela, nem nada. Você vai escrever a sua resposta. É como se fosse uma prova. Aí as respostas idênticas ele codificava. Então, por isso que a codificação, ela é 100% original de desígnio de Deus e principalmente de Jesus, porque ela foi feita, né, no DC, que é o depois de Cristo, né? Então, tudo que está aí no Evangelho nada mais é do que a interpretação. A maioria, digamos que 70% do Evangelho é a interpretação bíblica, do que são dados bíblicos, né, que tem para a gente aprender. Mas realmente é isso. O que a Sandra disse, quando foi feito em 1864. Bom, na verdade, é assim. Vocês sabiam, sabe quantos anos Kardec levou para codificar toda a obra dele? A idade de Jesus. 33 anos. Ele levou exatos 33 anos. Só que assim, foram 33 anos trabalhando em cima dessa codificação. Porque Jesus, na verdade, não peregrinou 33 anos. Jesus peregrinou 3 anos apenas, né? Antes... Mas ninguém sabe que ele foi Não, antes, então, né? é isso que eu tô falando. Olha, Olha, ninguém sabe. tem muitos livros, né, abordando... Falam que ele teve filhos, Isso, né? muito. Maria muito. Madalena Maria foi- Madalena, tem a história que ele foi aprendiz de marceneiro com o pai, tem a história de que o primeiro milagre, quando ele tinha 9 meses, né, no banco da sinagoga, que uma pessoa que tinha paralisia pôs a mão nele e disse, que lindo bebê, levantou da cadeira e saiu andando, enfim. Mas afirmativamente Ninguém sabe, né? sabemos esses 3 anos, né? Mas enfim, isso é assunto para mais Isso aí Nossa. deixa- Demetro, porque tem Muitas coisas. eu acredito que muita coisa, isso é uma opinião minha, tá, gente? Muita coisa que tem na Bíblia não existe. Eu também sempre tive esse pensamento. Não existe. o quê? Jesus? Não, Muita Jesus. coisa- Não. Muita coisa foi o fatos que homem. mostram- Fatos que mostram, eu não acredito. E algumas Não dúvidas, eu já pesquisei, constatei, e realmente não existe. Inclusive, converso muito com meu neto, com o Wilsinho, sobre essa questão desses pergaminhos bíblicos, né? A gente acredita que exista, sim, muita coisa que
ainda não foi revelada. E muita coisa que foi escrita foi fantasiada. Pelo homem, né? Exatamente. Não vamos citar nome de Autor, essas coisas. não vou citar nome de autor nem de religião nenhuma. Eu sei o que eu pesquisei, mas quem quiser levante suas pesquisas. Ó, a Nilza tá falando que ela também tem essa opinião. Mas, gente, o assunto hoje aqui é o Pai Nosso, né? E vamos ler nossos livrinhos. A Marta quer comer berinjela. Não, já se estendeu, Ó, já só virou mais palestra. Mas é gostoso, só gente, é mais bem-vindo. Não, uma frase. Pra finalizar, pra Sandra. perdoar. Pra perdoar? Que é da parte, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Ou seja, Não pode ter. por né? mais que a gente tenha as nossas desavenças aqui na Terra, não vamos levar isso para o plano espiritual. Não vamos fazer com que nós nos desprendamos daqui para o plano espiritual, querer vingar as pessoas que nos fizeram Infelizmente mal. isso acontece muito. Acontece. Mas aqui ele ensina a gente a não fazer isso. Às vezes você quer Olha. falar, você quer conversar e a pessoa também teima. Então você vai tentando, É. né? É. Não sei. Olha, Complicado. gente, essa mala que a gente vai chegar lá no céu é de grande responsabilidade, hein? Puxou da boca da onça. Vamos selecionar bem o que a gente vai pôr dentro desta malinha, né? E é isso. Vai ler seu livrinho aí. Não tá muito bom. Todas as vezes Pera. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento e ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. É a certeza de que a terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes, que lhe vem trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Você tinha falado Muito aí? bom, né? É. É isso, da barriga. E a inocência da criança, né? Sim. É. Porque se a gente... Como é que se fala? Se a gente conservar a inocência da criança, acho que muita maldade, como você acabou de ler, a gente não carrega, não. Eu vou ler pro Paulo, tá? Que ele pediu para me ler, que o óculos dele tá. Não tá muito bom. Tá bom. Prece a Jesus. Jesus, meu mestre e amigo, direcionai uma vez mais o vosso infinito amor sobre mim. Peço a vós, amado mestre, dissolvei através de vossos raios amorosos toda a minha teimosia e impaciência. Curai minhas feridas, perdoai meus erros e conduzi-me para o caminho da eterna bem-aventurança. Jesus, enviai vossas amorosas energias sobre todos os continentes e sobre toda a humanidade. Banhai-me nas ondas do vosso imenso amor. Eu vos agradeço, querido e bem-amado Mestre Jesus, por vossas bênçãos e por vossa infinita bondade. Bacana. Graças a Muito Deus. bonito. Amém. Deus tá falando pra você agradecer mais. Tá bom. Obrigado. O que mais? Ai, agora eu já falei. Falou muito? Deixa eu ler esse grande aqui. Inspiração. Piroca, leia. Não, eu já Lê sim. eu não enxergo. Ih, logo, uma letrinha. Vai, ela abre ela coisa pra você. Ela falou que eu já Essa, li. des... Não, essa eu desculpa leio. de ler. Eu vou ler que aqui, trouxe o gente. óculos. Não, meu tá ruim. Né? Ó, observa a produção de tua fé. Inventaria as próprias ações. Em contato com os dons que te felicitam. E compreenderás que a lição de Jesus quanto aos últimos que serão os primeiros no reino dos céus se refere aos espíritos valorosos e decididos, abnegados e resolutos. Espíritos que fazem da própria vida não somente um
Não consigo ler isso. Desculpa, gente. Ai, pera, gente, pera. Qual que é? Pera um pouco. Florilégio. Florilégio. Nossa, que Eu não sei nem o que palavrinha, quer né? dizer isso. Pega o pai do Zupero pro Google. Um florilégio de preciosas afirmações verbais, mas sim um roteiro de amor e luz, sentindo e realizado com o próprio sacrifício, Florilégio. para que as lutas do presente na Terra se transformem, desde hoje, em trilho de ascensão para o celeste porvir. Olha a malinha. Coleção de flores escolhidas. Olha, que bom, essa palavra é Ficou difícil. igual frutas e flores. Ah, Letras e flores. A Joana disse: feliz do homem que permanece com a pureza das crianças. Amém. Amém. Amém, Joana. E a gente encontra pessoas com isso. Ai, Sim. Ó, Margot, Mesmo adulto. naquela época tinha muito o dom da dúvida e a fé para ser certa que ser aos olhos vistos. E somente os mais sábios é que podiam compreender que se houver dúvidas não há a fé. É verdade. É a fé cega. Até hoje. É a fé Até hoje é cega. assim. Oi, Sabrina. Vamos lá, Sandra. Vou ler pra Meiroca agora. Então vamos lá. Por pior que esteja a situação, ela passa. O tempo é a bênção do movimento. Não pare a vida para se lastimar pelas dores que você possa estar sofrendo. isso é pra mim. Observe que tudo muda e você não é exceção como exceção também não é o seu sofrimento. O sofrimento não pode lhe parar e ser o seu algoz. Mova-se, fuja dele, crie forças e argumentos para voltar mais forte e poder enfrentá-lo. Passeie, leia, faça ginástica, dê aulas, estude. Mova-se, pois tudo passa. Move. Não serve pra mim também. É verdade. Acabou? Não, agora você lê essa daqui. Eu vou ler aqui. Práticas cotidianas. Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódios e indiferença, há de recebê-los de volta. Mas, se der atenção e carinho, há de ver ser cercado de afeto e amor. Ninguém se aproxima do espinheiro por causa dos espinhos, nem do lodo porque suja. Mas todos apreciam permanecer perto das flores, que espalham beleza e perfume. Cada um recebe de acordo com o que dá. Fantástico. Vai ler? Acabou? Bom, isso mesmo, Sabrina. Tudo passa. Assim dizia o nosso amado Chico. Tudo passa. Fechando o evangelho de hoje com essa frase de Chico, tudo passa. Então aceitemos realmente as leis divinas, aceitando a vontade de Deus. Vamos encerrar nossa oração, dando as mãos. Quer encerrar, Sandra? Você ia ver? Né? Me cortaram. Não, desculpa. Vai ler. Vai, agora já Não, vai. leia. Não. Leia, se você estava com a Eu página já fechei. aberta. Pode começar, Sandra. Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos agradecer o nosso evangelho de hoje, agradecendo a fluidificação das nossas águas, de todas as águas que foram colocadas nesse evangelho. Agradecer a todos os espíritos que aqui estão presentes, que nos deram essa luz para este evangelho de hoje, e aqueles que vieram para aprender um pouco mais no mundo espiritual. Vamos agradecer a Deus nosso Pai, que nos dá a sua força infinita, o seu amor infinito, e que possamos
pegar um pouquinho desta centelha de amor e seguir em frente. Que hoje, com o aprendizado do Pai Nosso, o pouco que nós pudemos ver, Ele nos dá muita coisa. Ele nos dá muita força, nos dá muito amor. E vamos retribuir tudo isso a todas as pessoas que necessitam. Vamos atribuir o nosso amor, a nossa benevolência, a nossa caridade, a todas as pessoas que necessitam, aos velhinhos que estão nos asilos, as pessoas que estão em seus leitos nos hospitais, as pessoas de rua que por um motivo ou outro infelizmente estão nesta condição, que elas tenham luz para seguir o seu caminho e acharem o seu bem maior. As crianças, que elas sim necessitam muito do nosso amor, das nossas vibrações, para que elas possam crescer com este amor e distribuir isso e ser as pessoas que hoje estão chegando a iluminar este mundo, que tenham forças, que sejam o nosso escudo de amor, de carinho, de benevolência, de amizade. Que tenhamos todos, Senhor, o nosso quinhão de amor, de benevolência, enfim, que possamos absorver toda essa lição e passar adiante a todos aqueles necessitados. Agradeço mais uma vez a nossa Mãe, que com seu manto sagrado nos cobre, nos ilumina, nos ama, nos protege e nos dá toda a força para seguir adiante. E assim, vamos rezar a nossa Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Nossa, amiga. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos por estarem conosco mais essa noite. Boa noite a todos e até segunda que vem. Beijão para todos. Boa noite a todos. Boa noite, beijão. Vamos tomar nossa aguinha. Peraí, pessoal. Minuto. Vai passando. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Ai, que eu tô coisa Boa noite. Você nem deixou, você passou. Boa noite. Ah, Aqui, pronto. já falei. Não, só para dar um beijão para todos. Tá? Tchau. Beijão. Beijo. Beijão, beijão pra todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Tá bem? Beijo. Isso. É isso aí, gente. Beijo. Minha mãe, você não quer dar pra gente? Até segunda. Não para ela pegar essa bicuda.